Informe Jurídico. Sobre Muito boa tarde, aprasquianos, aprasquianas, nossos internautas. Hoje é terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. Agora, 1h53 e nós estamos iniciando o programa Informe Jurídico desta semana. Eu sou a jornalista Sandra Domit e nós falamos ao vivo aqui dos estúdios da Rádio TV Aprasque, no centro de Florianópolis, na sede da Associação dos Praças de Santa Catarina. Essa associação que representa os praças policiais e bombeiros militares da ativa e da reserva. Então, acompanhe a gente aqui pelo Facebook, também pela nossa rádio web Aprasque. Você pode participar postando sua pergunta, seus comentários. Aproveite, curta essa live, deixe um coração e também, se possível, vai compartilhando para a gente sempre alcançar o maior número de associados e associadas. E aqui com a gente, por enquanto, advogado Leonardo Borchá. Boa tarde, Leonardo. Olá, Sandra. Boa tarde. Sempre bom estar aqui. Hoje a doutora Mariana está a caminho também, daqui a pouco deve estar conosco. Tá bem. Eu tinha anunciado de manhã, também Napoleão provavelmente não vai chegar. Até nós atrasamos um pouquinho, porque nós estávamos exatamente em equipe discutindo os temas do IPREV e o Rogério ficou lá fazendo os encaminhamentos. Se porventura ele não conseguir chegar é porque está se dedicando aí às nossas causas. Então aí, nossos pedidos de desculpas, né, mais uma vez aí pela um pouquinho do atraso, mas é por uma boa causa. Então, a gente começa aqui com o Djalma da Silva Vieira, dando boa tarde, que venham boas notícias. O J. Floripa diz, agora vai. Carlos Roberto Schmidt também, sargento Schmidt de Porto União, longe, né? Bora começar. O Parisotto também nos dando boa tarde, o Érico da Silva, o Graciliano de Porto União na escuta também, Vilmar Silva, João Salvador, sobre plano funeral, diz ele, Elisamara Malagoli, o Érico, que o doutor nos traga boas notícias, Parisotto também, que venham boas notícias, Jorge Cassimiro, dando boa tarde, César Jungles, vamos que vamos, só não sei onde, Jair Elias Pereira, vamos começar com o pé direito, Marco Antônio Sommer, que as notícias venham de encontro ao encontro, né, ao melhor para todos nós, onde a justiça reina, os justos não podem fraquejar. Jadir da Silveira, de Jaguaruna, Joaquim Medeiros, de Jaraguá do Sul, César Jungles de Itapoá, em QAP, Alfeu Dias, o nosso, também, né, já perguntaram sobre isso, o nosso 10º, o IPREV engoliu Papai Noel do governo. Leonildo Campos, Odair Silva, Valdir Elúcia, de São Francisco do Sul, Alírio da Silva, de Itajaí, Valdir Machado, gostaria de saber sobre a liminar dos servidores públicos, valerá para nós, do juiz Jefferson Zanini, se eu não vir a tempo de rodar outra folha, vou ficar para receber junto ao da sentença, acho que é isso, né? Mas a gente vai falar sobre isso, né, É Leonardo? O nosso tema principal de hoje, Sandra. Sebastião Martins, circulou nas redes sociais uma decisão judicial, é isso aí, né? Sobre desconto, a gente vai falar sobre isso. Marisa Barbosa, João Salvador, gostaria de saber se os oficiais foram atingidos.
Reinaldo Amorim, a gente até falou isso do programa, né? Mas eu posso esclarecer de novo, Claro. sem problema. Carla Pereira, vocês podem me informar como está o processo sobre o terceiro sargento? Meu pai tem 81 anos, em 1977 se aposentou por incapacidade e tem recebido como cabo e também perdeu os 20% da incapacidade após a alteração da lei. O grau acima, né? Eu estou anotando aqui grau acima e vou responder também o tema específico do pai dela. Tá, Fábio Bruna do Porto, Alvin Machado, espero que tenha sido acertado o mandado de segurança e rodar outra folha do 10º. Se for descontado já, fica nessa que será devolvido igual 2020. Até agora não vimos a cor do dinheiro. Doutora Mariana chegando, seja bem-vinda. Bem-vinda, doutora Mariana. Jota Floripa, doutor Leonardo traga boas notícias, Edevânio Arseno também, que tenhamos um ótimo programa. Valdir e Lúcia, os oficiais deveriam pagar 30% porque só serra a barriga atrás de uma escrivaninha. Silvio de Barros, em Barra Velha, o Érico diz, estou ansioso, comendo a ponta dos dedos, doutor Leonardo nos traga boas notícias. José Machado, Everaldo Silva, o sargento Everaldo, está assumido, seu Everaldo. Valmir Belo, de Camperê, Leonildo Campos, de Major Gersino, Jair Silva, sargento Eusébio Herpes, Cirino Golinski, Marcos Esposac, de Caçador, Odair Silva também, dando boa tarde a todos, Jane Lucas Kruger, de Blumenau, Natal Correa Negredo, de Apiúna. Tem muito comentário. O que vocês acham? Vamos começar ou leio mais um? Claro, vamos começar. Tá bom. Então, a gente podemos começar então respondendo o tema, algumas perguntas que passaram, se os oficiais foram atingidos também pela reforma da Previdência, e daí para isso eu tenho que recordar que essa luta ela não nasce agora com esse novo avanço do governo. A luta pela reforma da Previdência, ela surge na 13954, quando os militares estaduais se conectaram com o Exército, o que à época foi realmente um feito exemplar, porque trouxe uma série de benefícios esses que sentimos poucos até aqui, porque diversos deles ainda não foram implementados, o que é um verdadeiro absurdo, mas ao mesmo tempo os impactos econômicos foram rapidamente apresentados. Então nós apresentamos a tese da prática época, que já explicamos algumas vezes, que afastou esses descontos. Naquele impacto, aí a pergunta, os oficiais foram atingidos? Sim, eles também foram atingidos naquele impacto pela 13954 e continuam tendo os seus descontos previdenciários aplicados pela 13954 até hoje. Por que eles continuam tendo aplicados pela 13954? Mesmo existindo decisão do STF dizendo que é inconstitucional a aplicação percentual que a 13954 trouxe de nível federal para o estadual. Explico. As leis federais podem estabelecer a regra geral da Previdência e nunca a regra específica como percentual que cabe a cada estado. Os oficiais, pela 13954, eles recolhem menos tributos. Então, longe de invejar que eles tenham um benefício, mas que, neste caso, traz um benefício a eles recolhem menos pela 13954. Então, mesmo tendo esta regra inconstitucional sendo declarada oficialmente já, e com uma série de decisões, não é uma única, continua sendo aplicada mesmo inconstitucionalmente em benefício aos oficiais. E, claro, aos praças que são prejudicados. Novamente temos agora um novo avanço que nós estamos abatendo e afastando a cada dia com as nossas medidas, e vamos conversar muito sobre isso hoje. Então, pros praças, por retirar a isenção de até o teto do RGPS, é que nós acabamos sendo prejudicados, e também prejudicando aqueles que detêm moléstias graves. Também gostaria de falar daquele caso que ela perguntou sobre uma situação do pai dela, que era terceiro sargento, hoje recebe como cabo. E que isso traz, claro, um grande prejuízo à folha dele. Nós temos aqui na PRASC uma demanda coletiva que é certamente, de todas as demandas coletivas históricas da PRASC, aquela que detém o maior impacto econômico. Então é uma demanda que nós trabalhamos muito arduamente nela, que ela discute o grau imediatamente superior, que é exatamente o que deixou de ser aplicado na folha do seu pai.
Então, se seu pai é associado da Prasc, fique tranquilo, ele está abarcado pela demanda coletiva. Mas, ainda assim, por toda a sua narrativa, eu sugiro que, para que possamos fazer um posicionamento mais concreto do seu caso, eu recomendo que faça um contato com a doutora Carol, se puderem compartilhar, como sempre, o contato dela. A doutora Carol é aquela que trabalha aqui na Prasc, tirando todas as dúvidas, uma profissional fantástica, e então eu sugiro que fale com ela para que ela possa verificar se todos os direitos do seu pai estão abarcados na nossa luta pelo grau imediatamente superior, e se assim estiverem, basta aguardar o resultado das demandas coletivas da Prasc. Tem aqui o Valdir Machado da Silva, já que os primeiros sargentos foram agraciados com a requerida, é possível aos subtenentes serem agraciados pelos 20%, como os coronéis foram, pois dizem as más línguas que o posto acima, depois dessa, foi para o brejo. Olha, primeiro a questão do posto acima, se formos confiar em todas as más línguas que vêm do governo, o posto acima foi para o brejo, a previdência é inafastável, e teremos também nenhum direito a mais para os praças. Então tomem cuidado com essas más línguas, porque muitas vezes elas são utilizadas contra os próprios praças. O grau acima continua firme na nossa discussão. A tese da Prasc, ela está cada vez mais robusta, inclusive sendo fortalecida por leis recentes. Então, tenho certeza de que nós estamos trabalhando nisso e isso está longe de estar soterrado. É uma luta que nós teremos ainda por algum período e que certamente está longe de terminar. Sobre a situação de serem agraciados com, acho que tem um apelido, a legislação do Coronel Fu quando vai para reserva, se chama, pijama de ouro, o pessoal chama, né? Pijama de ouro. Para que tenhamos um pijama de ouro repetido para os praças, isso não acontece automaticamente com a legislação que está tramitando sobre a requerida, né? São situações diferentes. A analogia pode ser a mesma. O que faz com que a Prasc esteja vencendo essa luta para trazer este benefício da requerida é uma analogia com a categoria dos oficiais, o que pode ser trabalhado também na situação dos subtenentes. É claro que isso tudo é uma jornada que tem que ser trabalhada com explicativos, com o governo, com o comando geral da PM, da BM, com os nossos deputados. É toda uma tramitação política e não jurídica que tem que ser um longo caminho a ser percorrido. Saudar a doutora Mariana? Sim, com certeza. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Enquanto vinhas até aqui, eu explicava a todos que nos atrasamos, porque estávamos em equipe exatamente discutindo as questões do IPREV, onde o doutor Rogério continuou. E, portanto, explicar que esse pequeno atraso foi porque estávamos exatamente... desligar o quanto antes a conferência, mas não foi possível. Isso. Leonir Balduz, também de Guarujá do Sul. João Ricardo Martins, mais uma live que se inicia, esperamos boas notícias. Zico Lima, de Mafra. Agora vamos ter um 10º, se viesse esse desconto no 10º, nós estava sem Natal. Antônio Serger, Marcos Esposac, Marco Aurélio Paine, de Rio do Sul, parabéns ao jurídico que trabalha incansavelmente, tenho certeza que a justiça será feita. Obrigado. Antônio Amaral, primeiro sargento Amaral, também de Videira, pedindo boas notícias. Agenor Aguiar, de Balneário Camboriú. Hilton Urbano, de Jaguaruna. Marcos Teixeira, ele que é primeiro sargento Teixeira, de Tubarão. Luiz Policarpo da Silva. Hildo Nascimento, doutor Leonardo, as ilicitudes ainda continuam em nossas contra-cheques, principalmente da reserva. Eu percebo, mas estamos trabalhando para afastá-las. Tem 67 comentários aqui. Vou procurar, vamos ver, botar o Sírio também, Marcolino, ele diz, sou reformado por incapacidade física, esse desconto está me atingindo e muito. Silvana Aparecida Guerra, Godenso dos Santos, Nestor de Lima, ó, seu Nestor, Everaldo Silva, Max William, João Vianney, Maria Cristina Barcelos, dando boa tarde. Antônio Paulo Vargas de Oliveira, ele que é subtenente de Capivari, dando um forte abraço aí. Obrigada.
Ademir Vieira, de Lages. Ao Valdemar Guiches, que gostaria de saber por que esse desgoverno nos ferrou e glorifica os contabilistas da Fazenda e os oficiais, os que menos trabalham, acho que é isso. Gerson Lemos, Acelon Luiz, também, Pedro Pires, Mara Silva, Josi Luiz Felisbino, de Itajaí, Geraldino dos Santos, Volmir Oliveira, lá de Xanxerê, Paulo Rogério Fragoso, de Palmitos, Marcos Roberto Claus, Silvana Aparecida, Carla Pereira, mas acontece que já liguei e é bem evasivo. Não sei o que ela... Talvez com a doutora Carol. Olha, não costuma ser. Talvez possa, por favor, compartilhe o meu número com ela ali também, né, o meu contato pessoal. Vai ser um prazer atendê-la. Hilton Urbano, pode me mandar o número celular do jurídico, coloca de novo aí na tela. Então, a Carla Pereira diz outra coisa sobre os 20% por incapacidade. Eu não sei se pulou, agora eu não vou voltar porque... Mas, talvez ela esteja se referindo à melhoria de reforma, tá? A porcentagem de melhoria de reforma, mas aí é um outro procedimento específico e individual. Mas ela está dizendo que o pai dela recebia e deixou de receber. Sobre o pai. E se ela lembrar, eu citei que eu ouvi algumas coisas ali que eu gostaria de avaliar o caso individual. Então, nesse caso, por isso que eu falei que eu gostaria de avaliar o contra-cheque. Então manda um WhatsApp para mim, eu estou à disposição, o pessoal vai compartilhar. A melhoria de reforma é até 25%, né? Isso. A Alina diz sim, ele está afiliado, né? O Euclides Douzan, de Rio do Sul. Sebastião Martins, diz primeiros sargentos da reserva, que tem um complemento de subsídio, tenho dúvidas. Teremos que entrar na justiça com relação a este valor, que em tese será retirado, e se for retirado não seria uma diminuição de salário, que em tese também não pode ser retirado. Quem vai segurar este governador que tanto confiamos e nos frustramos? Só que foram 6 votos em 2018 jogados no lixo. Sebastião, os sargentos foram efetivamente prejudicados na atualização monetária do subsídio, especialmente o primeiro sargento que recebe ainda esse mês, recebe um subsídio complementar devido à alteração da tabela da 765. Então, nessa situação, nós encontramos algumas demandas país afora, fizemos uma longa pesquisa, parabéns aqui à doutora Mariana, que acabou capitaneando toda essa pesquisa, e encontramos outras demandas coletivas, que inclusive uma delas repetitiva no STF, aonde conectaremos a nossa causa para buscar que o percentual dos sargentos seja aplicado após aquele subsídio complementar que eles estarão perdendo, para que o subsídio complementar não seja engolido na atualização monetária do subsídio. Essa é uma discussão que, claro, vai depender muito da decisão do STF, então nós teremos que estar lá conectados, provavelmente apresentar um amicus curiae, mas essa é uma demanda coletiva que será aprovada provavelmente na próxima Assembleia Geral. Nós já estamos com essa e outras demandas coletivas preparadas sobre a aprovação da atualização monetária do subsídio, essa é uma delas, e nós estamos só aguardando a organização de uma Assembleia Geral para poder aprovar isso com os senhores. Exatamente. Quer complementar um pouquinho sobre essas teses, doutora? Eu cheguei a gravar um vídeo, né, sobre isso logo depois da aprovação da lei, da famigerada lei da reposição salarial, e uma das frentes atacadas, e talvez a mais atacada de forma mais robusta, foi essa questão dos primeiros sargentos, né? O ataque, o embate, o enfrentamento, ele está bem composto, ele está bem fechado, e está coerente exatamente com as demais teses que já rolam no país afora, né, de outras entidades, ou individuais, ou em litisconsórcio, que acabaram batendo no Supremo Tribunal Federal. Então, existe sim uma plausibilidade de alegação bem possível. A leitura que eu faço talvez seja um pouco otimista, mas bem possível, sim. E sou muito otimista com essa tese, desde sempre, né? Já queria ter pautado ela para fazer a proposição, mas a gente espera que na próxima ela seja aprovada e ela possa ser pautada para votação, e uma vez aprovada pela nossa Assembleia, nós sejamos autorizados a fazer o devido protocolo, que pronta está. Tá bem. Paulo Ricardo Magalhães Elias, de São Bento do Sul.
o Altivir Olinek, de Rio Negro, no Paraná, Cláudio Silvino, Ouvani Luiz Balencéfero, José Luz, estamos conectados na Serra Catarinense, em São Joaquim, Alírio Pereira, Jesus Pacheco, de Itaió, Maria Cristina Barcelos, Jorge Murilo Campos, Pedro Marcos, de Itapema, Pedro Fernandes, Denilson Stanga, de São Bento do Sul, Ademir Branco, Paulo Sérgio de Araújo, Ita Luiz, Cláudio Silvino, a Venício Assi também, sobre a requerida, não foi possível atingir os terceiros sargentos do quadro especial. O Assi é meu cliente, eu acho que há uns 12 anos já, muito antes da Prasc. Mas ele tem meu telefone, qualquer coisa a gente aprimora bem a explicação para ele, e também, se for o caso, a gente veicula um pouco melhor essa questão da requerida, talvez com um vídeo apartado sobre isso, talvez valha a pena, doutor, porque os questionamentos estão tão grandes, eu tenho sido bastante questionado sobre a requerida, mas eu tenho dito a todos que existem muitas coisas ao mesmo tempo tramitando sobre a requerida, e a vitória de um pedaço da categoria não pode ser representada como a derrota do restante. Com certeza. Até porque a requerida, por uma série de situações, tem sido avaliada em momentos distintos dos praças. E o próprio plano de carreira, que ainda não foi apresentado, que eu acho que inclusive já está muito atrasado, tem previsões... Não só o plano de carreira, como o Código de Ética e Disciplina, Isso, né? Já está 2 anos atrasado aí. E no caso do plano de carreira, ele tem previsões sobre requerida também. Então, nós temos que avaliar essa situação com uma completude, e certamente assim que as situações forem devidamente consolidadas, nós vamos trazer no informe jurídico. Ainda não é o momento, ainda estamos com temas caminhando sobre a requerida em frentes diferentes. Magalhães Elias, doutor Leonardo, como está o problema do subsídio dos primeiros sargentos? Acho que é exatamente isso que, é o que nós falamos. Eles perderam vencimentos e não foram agraciados com... Eles recebem, Sandra, o menor percentual de toda a segurança pública na atualização monetária do subsídio. E aí não há que se falar em uma reposição igualitária, né, nesse caso. Sérgio Narbal de Cássio, também primeiro sargento Narbal. Denizar Ferreira, podia repetir quanto só 10º vai continuar o desconto de IPREV? Vamos falar um pouquinho sobre isso, esse é o tema principal. Tá, Miro Prim, de Águas Mornas, Olavo Rogério Lemos, dando boa tarde, Marcelo Macedo, Carla Pereira, gostaria sim, obrigado, já tratamos então, né, sobre o valor antigo, 20% por invalidez, já passamos então aí o contato do Dr. Leonardo. Altair Tiburski, de Mafra, obrigado a todos pelas informações, em especial ao corpo jurídico que nos representa nessas ações. É um prazer. Rui Marcílio Bittencourt, Luiz Cardoso, João Salvador, eu também fui por invalidez. Como fica? É isso. O Ser também foi por invalidez. Na verdade, via de regra, todos foram atingidos, os que foram a reserva por invalidez também. E, claro, existem as isenções práticas, não exatamente pela invalidez, mas também pelas moléstias graves, que muitas vezes levam à invalidez. E as moléstias graves levam a isenções tributárias, que são discutidas também neste momento. Então, existem direitos diferentes aqui que são ventilados e que, claro, sempre é um prazer avaliar o caso de todos os senhores, inclusive o seu. Hilton Urbano, Valmir Luiz Priamo, Alírio Pereira, a pessoa com 65 anos, o desconto de imposto de renda diminui? Não, pelo que eu lembro, não diminui. Se não tem causa de isenção, não tem. Idade não, né? Sidney Ciotti, que ele é terceiro sargento da reserva de Pissarras na companhia, ouvir os doutores e sempre estar atualizado. Parabéns. Obrigado. Marcelo Francisco Lopes, Luiz Cardoso, grande advogada, Mariana, Nilson Sebastião de Souza, Políbio Ronaldo Correia, Paulo Sérgio de Araújo, como está a ação do CETISP, já foi protocolada? Foi protocolizada. Foi protocolizada a ação do CETISP, discutindo faz uns 40 dias, eu acredito, a diferença de cálculo, e ela está nos seus trâmites iniciais, devemos ter notícias dela só no ano que vem. Armando Maria, gostaria de saber se já saiu a nossa liminar. Vamos tratar disso, seu Armando.
José Antônio da Cunha, dando boa tarde. Carlos Carvalho, como está o grau superior para quem ganhou na justiça? A promoção por moléstia grave. Esses foram os despromovidos, né, na verdade. Na verdade, quem ganhou na justiça a promoção por moléstia grave. Exatamente. Causa e efeito com o serviço militar, né? Isso mesmo, e nesses casos todos nós temos as nossas demandas em andamento, então aguarde. O senhor está abarcado pelas demandas coletivas que discutem o grau imediatamente superior. Marco Antônio Sommer, pelo visto os descontos irão cessar somente ano que vem. O judiciário entra no próximo dia 16 em recesso. Estamos acompanhando de perto e vamos falar exatamente sobre isso. Sargento da Cruz, de Joinville. Edson José Martins. Mas outubro é um pulinho para quem pensa que vai ficar mais 4 anos. Érico, Nelson José de Souza, Rudinei Marcílio Bittencourt, Vilarino Rodrigues, José Nazareno da Rossi, lá de Garopaba, Kowalski, dando boa tarde, Luiz Adriano Ferreira, dando boa tarde também, Severino Pedro Cunha, fui para a reserva em agosto de 2000 e agora vejo todos os meus direitos sendo tirados, é muito triste. Aécio Miller, acompanhando, Cláudio Silvino, Marco Camusato, Silvio de Barros, os primeiros sargentos tiveram 0% na incorporação da IRESA, aliás, tivemos decadência no valor do subsídio. Sim. Fábio e Bruna, esta semana o TJ entra em recesso, como está o andamento do processo do desconto abusivo de IPREV. Vamos tratar então desse tema? Vamos então para o tema principal. Sandra, vamos começar esse tema dizendo que eu não estou acostumado a citar decisões de processos que não são da PRASC. E digo isso com orgulho, né, Mariana? Porque assim, nós temos feito um verdadeiro protagonismo no Poder Judiciário, enfrentando rapidamente os temas e realmente criando a jurisprudência catarinense. E aí quem percebe essa movimentação, que sai uma decisão de uma outra associação e não a da PRASC, ainda pode pensar, nosso jurídico então ficou mais lento com o passar do tempo, muito pelo contrário. A verdade é que, iniciando esse tema, os civis sabiam muito antes que os militares que seriam atingidos pela reforma da Previdência dos civis. E, por isso, atacaram o tema com precedência. E, naturalmente, na fila da antiguidade, as suas discussões vêm antes da nossa, como é o caso dessa que nós vamos tratar aqui. Então, primeiro esclarecer que essa demanda, então, ela aconteceu antes da PRASC, porque nós não sabíamos que seríamos atingidos por uma legislação que sequer cita os militares estaduais. Mas também ficamos muito contentes que outras associações tenham enfrentado o tema em tempo e modo e com isso possamos ter o Poder Judiciário já se manifestando sobre isso. Então nós temos aqui uma decisão, ela não é focada aos militares estaduais, ela foi lançada nos autos recentemente, foi publicada ao Estado na data de ontem. Então nós temos aqui uma tramitação recente e que demonstra tudo aquilo que nós vínhamos repetindo, Sandra. Desde o primeiro momento nós esclarecemos que os descontos eram indevidos, desde o primeiro momento nós esclarecemos que o governo havia encontrado uma nova forma de penalizar os militares estaduais, de penalizar os praças, e por isso nós, no dia seguinte que este absurdo surgiu na Folha, atacamos imediatamente com a medida jurídica competente. Desde o primeiro momento, nós esclarecemos que o avanço era ilícito, irregular e que não poderia permanecer. E, claro, mesmo ainda não sendo na demanda direta da PRASC, ficamos muito satisfeitos por essa belíssima aula de direito previdenciário que o doutor Zanini dá nesta decisão. Nem sempre, mais uma vez, né? Eu nem sempre concordo com as decisões do doutor Zanini, mas também não é a primeira vez que ele dá uma belíssima aula, né, Mari? Então, ele dá uma belíssima aula, a decisão dele passa por toda a história da Previdência, ela passa sobre as isenções completas que existiam, as decisões do STF, as alterações que aconteceram em 2003. Aliás, o termo isenções completas é um termo que a gente usa, inclusive, no cotidiano até hoje. Exatamente. E
E ele passa por toda essa história do direito previdenciário, as alterações constitucionais, a reforma da Previdência Federal que aconteceu recentemente, e traz aqui toda uma discussão constitucional sobre o tema. Em miúdos, ao terminar toda essa avaliação, conclui o Dr. Zanini que as isenções estabelecidas pelo nosso Estado, as isenções estabelecidas pela legislação do teto do RGPS, elas somente podem ser ultrapassadas se houver cálculo autuarial e explicativo fundamentado para que o déficit da Previdência permita este avanço. E ele traz aqui toda uma previsão legal nessa temática e então reestabelece as isenções devidamente estabelecidas. Tal argumentação, ela é fundamentada e sólida para os civis. E sim, a argumentação atinge diretamente também aquilo que estão aplicando contra os militares estaduais agora. Afinal, a regra da Previdência dos civis está sendo aplicada aos militares estaduais. O caso, no entanto, dos aprasquianos não é idêntico. O caso dos aprasquianos é distinto e, aliás, o direito dos aprasquianos é muito mais sólido do que aqueles que foram discutidos aqui. O direito dos aprasquianos envolve, além disso, a falta de previsão legal, a necessidade de se criar o sistema de proteção social dos militares, o descumprimento do Estado de estabelecer as regras óbvias e práticas para os militares estaduais. Então, com todos esses descumprimentos acontecendo e vendo essa decisão, nós ficamos ainda mais concretos e conscientes de que a nossa liminar, que está lá em sua ordem de antiguidade, aguardando seu despacho e com ligações diuturnas do nosso escritório, especialmente depois desta decisão para que ela aconteça, nós não temos dúvida de que ela virá no mesmo sentido. A decisão, no entanto, que acontece nestes autos e não nos autos da APRASC, a princípio, em sua leitura, se aplica no efeito erga omnes, como se diz. Se aplica para todos os servidores públicos estaduais. Essa é a primeira leitura. No entanto, dias após o despacho, o próprio Dr. Zanini esclarece no próprio feito que a aplicação desta liminar se dá apenas para os substituídos, ou seja, apenas para aqueles que fazem parte desta Federação de Servidores do Poder Legislativo, que é a FENAPROLE, se eu não me engano. Não, FENALE, desculpa. É a FENALE que faz esta demanda específica. Então, nós não temos a aplicação imediata desta situação para os aprasquianos e temos que aguardar a decisão no nosso processo coletivo. Mas, após esta decisão e sabendo que a situação dos praças é muito mais grave do que a dos civis, nós estamos cada vez mais confiantes de que basta uma questão de tempo para que essa decisão aconteça. Acontecer isso ainda antes do recesso, como fazem a pergunta a alguns aprasquianos, e com a mesma ansiedade que nós estamos para que ela venha o quão logo, respondo dizendo que estamos trabalhando todos os dias para isso. Nós sabíamos do Poder Judiciário que existiria posicionamento sobre o tema antes do recesso e ele começa a aparecer. Então, essa promessa do Poder Judiciário está sendo cumprida e nós estamos trabalhando todos os dias para que isso imediatamente venha também para alcançar os senhores. Então, a tese é sólida, ela está demonstrada aqui e agora basta nós seguirmos o trabalho que vem sendo realizado para poder novamente afastar este indevido desconto da folha dos senhores. Quer complementar, doutora Mariana, por favor? Tecnicamente está mais do que explicado como funcionou essa liminar, que foi muito questionada desde sábado, me parece, ou desde sexta-noite. Ela foi extremamente questionada e explicada por nós várias vezes. E sim, né, o enfrentamento da forma como foi feito, né, pelo magistrado, ele nos traz um indício de que o caminho escolhido pelos advogados ao enfrentar o problema da 773 nos parece o mais adequado,
né? Nos parece que não estamos tão errados assim, que a gente sabe um pouco do que a gente está falando, porque o magistrado ele aponta o enfrentamento exatamente no sentido amplo, no sentido de fundamentação básica, né, de fundo de direito, exatamente coadunando com a nossa tese. O fato é que a questão de luta de classe de uma associação desse tamanho, com 17 mil associados, maior do que a associação aí que teve a federação, que teve a liminar deferida, ela passa por uma série de condutas, né? Então, existe uma conduta do jurídico que foi imediatamente tomada e, ao que parece, isso tirar efeito em questão de dias. Não é a primeira vez que a gente enfrenta impacto previdenciário, né? Já é a segunda vez que a gente enfrenta isso e não sabemos quantas vezes a gente ainda vai ter que enfrentar. A gente tem que entender que existem dois lados nessa história, né? Existem a nossa classe de praças, né? E sim, nós somos o elo fraco do sistema. E nós temos do outro lado o Estado, a figura do Leviatã. Então, quando a gente entra nesse embate, a questão não é só jurídica. Então, o associado tem que sim se juntar aos advogados, aos diretores, e a luta se dá nas ruas, principalmente. O embate jurídico é uma coisa, né? Mas se precisar e se necessário for, o associado tem que continuar a sua luta na rua. A prática, historicamente, garantiu os seus direitos com força do seu corpo jurídico nos seus últimos 20 anos, inegavelmente. Mas também a prática fez e construiu a sua história com base na luta. E essa luta sempre se deu também pelos praças, nas ruas e não somente pelos advogados. Então é um conjunto de forças, tá? Não adianta nós aqui ficarmos fazendo o nosso trabalho e nos esquecermos de que a luta é muito maior e que o buraco é muito mais embaixo e que se a gente parar com essa liminar que vai sair e a gente se esmorecer ou se confortar, daqui a pouco vai vir outra lei famigerada que vai impactar o contra-cheque e vai vir outra e vai vir outra. Então, a luta ela é constante e ela não vai parar. O Estado não vai parar. Eu queria ressaltar aqui, Sandra, eu estava procurando antes, eu não tinha achado, agora eu encontrei. No meio dessa bela aula de direito previdenciário dada pelo Dr. Zanini, tem uma passagem muito interessante que é totalmente cabível à associação. Evidente, pois, que a diminuição da imunidade constitucional com a manutenção da alíquota linear de 14% para todos os segurados ofende a justiça distributiva, pois acarreta medida econômica não igualitária que atinge mais gravosamente justamente aqueles que aferem menores rendimentos. Basta ver no exemplo acima que os aposentados e pensionistas economicamente mais débeis estão sujeitos a uma tributação 5 vezes superior àqueles com maior capacidade econômica. Percebam então que toda a situação desigualitária que vem sendo aplicado aos militares estaduais, aos praças no caso, ela é observada já pelo Zanini quanto aos civis. Imagina sobre os praças, onde a situação é ainda mais evidente. Tá bom. O Jones Campestrini dando boa tarde, Antônio Alves, César Jungles, André Silva diz: não seria melhor desistir da ação e ficarmos iguais aos outros policiais que estão pagando 10,5%? Olha, vejamos assim. Se você tem vontade de abrir mãos das isenções de praxe, aquelas que representam cerca de 10% dos vencimentos dos praças, e que no caso já se percebe pela decisão do Zanini que é o correto entendimento do Poder Judiciário, se nós temos vontade de contribuir o recolhimento previdenciário por quase a totalidade dos vencimentos e não cumprindo as regras constitucionais de aplicar até o teto do RGPS, aí nós deveríamos abrir mão da demanda e recolher como os demais. Penso não ser este o melhor caminho. Penso que o melhor caminho é lutar pelos direitos e garantir estes cerca de 10% dos vencimentos que são atingidos por ilícitos descontos previdenciários. O Antônio Graciliano diz: meu desconto do 10º veio 900 e do meu colega que ganha igualmente a mim 620. Tem que ver com o jurídico, né? Eu teria que analisar caso a caso. Né? Ele poderia mandar para mim um WhatsApp com esses dois ou para a doutora Carol para a gente poder dar uma olhadinha. José Antônio da Cunha: e essa tatu aí, doutora?
É uma bela tatuagem. Não né, é gente? só uma, não, tem umas partes. Omar Bueno, cheguei na metade sobre prévia, a gente já falou, acho que já estava mais antiga essa mensagem. Ronaldo Caetano, Edson Márcio Cunha, o senhor não acha que o imposto de renda do CETISP é muito obrigado? Acho que tem, muito obrigado. É né? muito. Ah. Eu via de regra, eu já fiz a verificação do imposto de renda. Podem ver que a aplicação do imposto de renda não é a base da maioria das nossas demandas, porque todas as verificações que nós fazemos, nós chegamos à conclusão que ele está sendo aplicado adequadamente. A não ser nos casos de isenção, né? Não, aí sim, é diferente, mas nós não temos discussões aplicadas sobre o cálculo, sobre a alíquota em si. Sobre a alíquota em si, porque todas as nossas revisões sempre chegaram à conclusão que ele está sendo aplicado adequadamente, mas estou sempre à disposição para fazer uma nova revisão. Deixa eu ver se a gente consegue ler todos aqui. O Nestor de Lima, Mariana, tem todo o meu caso. Acho que tem algum probleminha aqui. É que eu cuido do caso do seu Nestor há uns 2 anos, eu acho já. Mas eu realmente conheço o histórico dele. É o histórico. Todo o caso dele. Ele é da reserva remunerada. Sim, o Nestor está sempre participando. Adriano Feliciano, só uma dúvida, este novo sistema de previdência, mudando alíquotas e descontos, não existe o direito adquirido daqueles que já se encontravam na reserva, até porque já cumprimos o que a lei nos mandava quando fomos para a reserva, ou seja, cumprimos o que a lei nos pedia. Eu concordo totalmente com sua argumentação. Existem direitos adquiridos que deveriam ser respeitados, mas os entendimentos do STF sobre os direitos adquiridos, eles são complexos e não abarcam aquele que é meu entendimento pessoal. E é por isso que as demandas da APRASC sempre falam sobre os direitos adquiridos, mas se sustentam em outros fundamentos que acabam sendo mais sólidos para a vitória da demanda. Ele ainda diz, porque se for assim, amanhã o governo pode mudar as alíquotas novamente e cobrar de todos a seu bel prazer. Não é bem a seu bel prazer, né? O Estado ele tem limites de atuação, limites de legalidade. A gente não pode confundir liberdade com libertinagem, né? Então o Estado ele tem limites. Tanto que agora o governo faz um avanço, vamos falar dos civis, vamos esquecer dos militares, onde é um verdadeiro absurdo essa aplicação, mas vamos falar dos civis, onde ele faz um avanço de alíquota e o magistrado manda retornar porque eles não justificaram adequadamente. O Pedro Pires diz, gostei das divisas, doutora Silvana Aparecida Guerra, pelo que percebi no jurídico da Polícia Militar, onde mexe com a folha de pagamentos, eles estão perdidos sobre doenças e prévio. Pelo contrário, estamos acompanhando de perto. Não, acho que ele está falando sobre a DP. Da DP, talvez ela até falou de manhã que ela ligou para lá e eles sugeriram que ela entrasse na justiça. Eu conheço o caso. O jurídico da Polícia Militar. O jurídico da polícia, onde mexe com... É que a polícia militar ela não tem exatamente um jurídico, né? Quando a gente está falando de moléstia grave, como é o caso, a gente tem alguns departamentos da corporação que são envolvidos. Então, a gente tem a junta médica da corporação, às vezes inicia na formação sanitária, a gente tem a junta médica, depois da decisão da junta médica, se não tem junta superior, vai para a DP, depois a DP passa por uma revisão da PGE, depois que tem a publicação, depois do Tribunal de Contas, aí que a gente tem a coisa feita, né? O administrativo feito. Então, não há, de fato, um departamento jurídico, não há um advogado da PM, mas existem, no caso de moléstia grave, vários departamentos envolvidos e o erro, o problema, o equívoco pode estar em qualquer um deles. Né? A gente tem que descobrir aonde está. Geralmente, a questão é no enquadramento. Né? Geralmente, a questão que a gente encontra viabilidade de ajuizamento é no enquadramento da moléstia grave, que às vezes o enquadramento não é exatamente aquele relatado, né, pelo médico particular, ou enfim, né, o quadro da doença se desenvolve de outra forma. Mas então, a gente tem que identificar, antes de falar que é o jurídico ou o advogado da PM, aonde está o problema desse caso em específico, né? Se é na DP, se é na junta médica, se é... Eu tinha entendido errado a pergunta. Cláudio, e a Silvana está sempre elogiando o jurídico da praça. A Silvana é uma querida. Obrigado, Silvana. Cláudio Silvino, fui para a reserva com o segundo sargento, tinha que estar com o vencimento do primeiro, tem alguma ação nesse caminho? Com Temos, certeza, sim. Né? A luta pelo grau imediatamente superior, conte conosco. É a nossa demanda de maior repercussão econômica em andamento e estamos convictos da nossa tese. A gente tem nosso WhatsApp do jurídico aí, se tiver dúvidas, né, entre em contato lá para ter mais informações.
Pedro Pires, doutora Mariana, sempre muito ponderada, parabéns. E a Adriana Ponderado, não é minha palavra. Kruger, totalmente concordo. Jusemar também chegando agora. Adriana Kruger também. Esse nosso jurídico é extremamente competente, estão de parabéns. Obrigado. Valdir Machado, caro doutor Leonardo, o senhor tem conhecimento de uma proposição de isenção de imposto de renda para profissões essenciais, saúde e segurança pública? Ela foi aprovada em uma comissão sem necessidade de passar no plenário, enquanto durar o decreto de calamidade pública em virtude da pandemia. Valdir, eu vi movimentos nesse sentido, mas eu não lembro dela ter sido aprovada e estar vigente. Não foi porque nós fizemos uma reunião com a gerência regional aqui da Receita Federal, não faz muito tempo, doutor, foi ainda justamente para discutir a questão do decreto da pandemia. Então, acho que foi ano passado, acredito, e nós tocamos nesse assunto e não existia nada que pudesse ser aplicado no momento. Foi no momento em que a gente chegou até a discutir a questão da insalubridade, que tinha sido dada aos profissionais da saúde. Nós pedimos equiparação para a linha de frente da PM. Também por um determinado período só em virtude da pandemia, e foi nesse momento que nós chegamos a questionar sobre eventuais isenções previdenciárias, e de fato não há nada aprovado, publicado e em vigência que possa ser aplicado nem para os militares e nem para nenhuma categoria, tá? Edson José Martins, legal a divisa no braço, o problema será na promoção. Não, mas eu não pretendo ser promovida, eu pretendo ser praça a vida toda mesmo. Walter Santos, sargento de Florianópolis. O André Silva diz, essa advogada parece da esquerda. Ela é de direita, que ela às vezes é meio radical. É um pouquinho, às vezes. É uma direita radical. Pouquinho. Tá bom. Vanderlei de Agostinho pergunta ao jurídico: tive uma promoção por bravura, fui promovido a terceiro sargento juruna e na época não tive o benefício do grau acima, que no caso ir para a reserva como segundo sargento juruna e com proventos de primeiro. Cabe recurso? Vanderlei, o teu caso é um caso interessante, nós já vimos alguns, né? Que eu estou com 2, inclusive, Exatamente. agora para o CPP. Agora, para permitir essa sua discussão, tem que saber quando isso aconteceu, né? Se nós não estamos aí passando tempo em demasiado. Mas é claro que seria um prazer avaliar o seu caso individual, o que é impossível que façamos aqui ao vivo. Quer contar um pouquinho sobre esses casos que você acompanhou, Mariana? São casos bem interessantes. A gente tem feito os atos de bravura com muita frequência, né? A cada reunião da CPP aumentam os números de ato de bravura que a gente acompanha e aumenta o número também de recursos que a gente faz e também aumentou o número de promoções que foram deferidas por conta de recursos administrativos que nós fizemos. Na última foram 2 ou 3, salvo engano. Isso em fase de CPP, né? Em discussão administrativa ainda. O que aconteceu é que nós tivemos alguns indeferimentos, e eu estou com esse grupo formado já, nós tivemos alguns indeferimentos por uma simples razão, por fazer parte do quadro especial. Então, a bravura em si, ela não foi nem discutida, se o ato é bravio ou não. Só a questão de ser do quadro especial já colocou uma impossibilidade de analisar a bravura. Só que a legislação, quando ela trata do ato de bravura e ela estabelece critérios, ela não diferencia o quadro orgânico do quadro especial. Então, a leitura que eu fiz, pelo menos quando eu recebi a decisão, os primeiros boletins, é de que há um campo de discussão bem grande. Pretendo levar isso na pauta assim que a CPP definir a próxima data de reunião, que deve ser agora no mês de janeiro. Pretendo levar esse pedido administrativo em mãos e, no caso de indeferimento, acredito ser possível e viável a judicialização, porque a legislação ela não faz essa diferença. Machado Souza, se perguntar não ofende, se ganharmos essa ação do IPREV, ou seja, o governo deverá devolver os descontos ilegais? É uma pergunta bastante pertinente. E vamos pensar o seguinte, ele deve estar também se baseando, nós temos o primeiro, vamos nos basear pelo primeiro lote da ação do IPREV, onde nós temos 5 ou 6 meses de descontos indevidos, que agora, primeiros casos começaram a receber, mas que demoram um pouco para trazer essa devolução para os senhores. Agora nós temos um novo enfrentamento, totalmente diferente, aonde nós temos uma aplicação de uma
tributação sem legislação que traga previsão. Ainda não sabemos como será a manifestação do Poder Judiciário sobre esse tema, mas eu penso que é um tema totalmente diferente. Naquela primeira situação, os descontos aconteceram e foram afastados por uma liminar e, claro, o ressarcimento virá ao final da declaração de direito dos senhores. Agora nós temos a aplicação de um tributo sem lei que traga a previsão. Acredito que talvez o posicionamento do Poder Judiciário possa ser um pouco mais agressivo nessa situação e talvez determine a devolução dos valores imediatamente, já nos contra-cheques, que é o que nós estamos pedindo. Mas, claro, isso depende do Poder Judiciário e, de qualquer maneira, eu também ficaria satisfeito com o afastamento futuro, claro, embora o nosso pedido envolve todas as situações para que traga um maior benefício aos senhores. Ricardo Rosário, de Tubarão, em QAP, Renato Martins, e a luta continua, Jucemar José da Rosa, de Araranguá, Vânio de Souza Espíndola, Tubarão, Itacir Alban, a Adriana Kruger, sobre o desconto da contribuição social dos policiais militares, já tem alguma decisão? Sou pensionista. Eu estou falando da proteção social, eu acredito, ainda. Proteção social. Ela quer saber da paridade, integralidade, simetria. Não temos decisões ainda sobre o tema, até porque nós estamos fazendo enfrentamentos até aqui administrativos. Entendemos que para enfrentar judicialmente a simetria, paridade e integralidade e para não correr o risco de atrapalhar os direitos futuros das senhoras e senhores pensionistas, nós temos que aguardar a efetivação do sistema de proteção social dos militares em nosso Estado. Eu não posso correr o risco de discussão se o sistema de proteção é uma regra geral ou específica. Eu preciso que ela esteja declarada também no nosso Estado para que ninguém possa discutir o direito dos senhores. E os senhores podem me perguntar por quê? Porque eu não quero correr o risco que alguém possa dizer que a lei federal não pode determinar o sistema de proteção social dos militares, porque senão nós teremos uma discussão política que nunca será vencida, dizendo que a paridade, integralidade e simetria deve ser paga também às nossas pensionistas. E que a tese do Se Vivo fosse que foi afastada à sua época pelo Poder Judiciário, agora seria aplicável somente aos militares estaduais. Com toda essa argumentação, eu queria dizer que é em benefício das senhoras e senhores que nós aguardaremos o momento adequado depois da promulgação do sistema de proteção social dos militares para trazer essa discussão à plaina. Até lá, nós fizemos uma série de enfrentamentos administrativos, inclusive uma denúncia coletiva no sistema de controle federal, que é do Ministério da Economia, sobre a 13954, estabelecendo lá o descumprimento pelo nosso governo. Marcos Teixeira, parabéns jurídico, muito bem explicado, dando show. João Neves, essa advogada não é de esquerda, não, ela é fera como advogada. Ela é fera mesmo. Clodomar da Silva, ligado no Informe. Nilvo Carlin também, se não é melhor processar o governador do que o Estado. Quem me conhece sabe que eu gosto de processar o governador. Sandro Moretti Pérez, Marco Antônio, meu IPREV do mês de novembro veio 465 e do 10º 760. Só porque valores diferentes? Porque foi aplicado o desconto também sobre a primeira parcela que já foi paga em junho, se eu não me engano. Julho. Julho. Que bom que sabes a data certinho. Em julho, por isso que o desconto veio maior. Pedro Pires, sempre leoa com todo respeito, doutora. Hoje tá, Mariana está aí, né? Nos comentários. José Carlos Camers, de Florianópolis, ele que é cabo da reserva, não entendi até agora os valores de honorários advocatícios de 27 parcelas de R$ 98,00 descontados no contra-cheque. Na verdade, é muito fácil de explicar. Nós temos na história da Prasc, que já é uma história com uma longevidade, uma série de situações que foram discutidas e aplicadas na folha dos praças e que acabaram gerando ônus com os advogados, pelos quais a associação discute e se penaliza até hoje. Os advogados da época, não esses advogados. Então, com essa situação,
e percebendo que o estatuto prevê o pagamento de percentual de sucesso, que as assembleias que aprovaram as demandas coletivas estabelecem o percentual de sucesso e os contratos feitos por toda a história da APRASC estabelecem percentual de sucesso aos advogados, e também que o estatuto da OAB, que é uma lei federal, também assim determina que sejam pagos honorários advocatícios de sucesso. É com base em tudo isso que foi chamada uma Assembleia Geral para discutir o que fazer com o benefício lançado na Folha dos Praças. E essa Assembleia Geral acabou tomando a decisão de estabelecer o pagamento, lançando-o em folha, tudo dentro das normas legais. Então, é baseado nisso para que o pagamento se estabeleça conforme determinação de assembleia e para que esse tipo de benefício não gere passivo para o futuro da associação que se faz o pagamento neste momento. Cláudio Silvino, obrigado, jurídico competente, sempre nos auxiliando nas ações coletivas, parabéns. Miri Fernandes, boa tarde para o jurídico. Se nós ganharmos essa demanda do IPREV, é possível que o governo crie a lei específica para descontar legalmente o IPREV, já que me parece que a reforma da Previdência prevê isso? De palmitos. Miri, essa é uma discussão muito interessante que tem um praça que eu sempre gosto dos comentários dele, que é o Sargento Zonta. Ele fez parte, inclusive, da comissão eleitoral, Sandra. O Sargento Zonta, ele comentou isso em alguns grupos, eu percebi, e até conversei com ele no privado sobre esse tema. O Sargento Zonta dizia lá assim, ele dizia, olha, as lutas pelo desconto previdenciário são válidas, têm que ser feitas, mas uma hora o governo vai fazer a legislação adequada e aí vai aplicar o percentual que bem entender. Ele não deixa de ter sua razão, Sandra, porque afinal, o dia que o governo criar a única forma adequada e legal para que o governo estabeleça desconto previdenciário para os praças é com a criação do sistema de proteção social dos militares em nosso estado. E o dia que ele o fizer, aí nós temos que estar atentos para que os percentuais ali lançados sejam adequados. Nós temos que estar atentos para que as isenções ali determinadas não desrespeitem as leis federais, como disse aqui o Dr. Zanini. Nós temos que estar atentos para debater na Alesc, debater com o governo e debater também no Poder Judiciário toda e qualquer ilicitude. Em verdade, o comentário do Sargento Zonta é, na verdade, um retrato do relacionamento dos praças com o governo. E aí não é só o caso dos praças de Santa Catarina e o governo do comandante Moisés. É um retrato dos praças do país inteiro. É um retrato do servidor público. Existe sempre um debate, uma discussão, um estabelecer de regras e muitas vezes depois um processo judicial. Então, este comentário que depois o governo pode regularizar, ele sempre pode, como pode aumentar, como pode retirar direitos, e sempre existirá o enfrentamento jurídico adequado para afastar as ilicitudes. Carlos Pimentel, quero saber da ação a favor do CETISP. Nós fizemos um informe só sobre ela, mas eu vou simplificar. Eu não sei qual é o informe, se vocês quiserem encontrar aí depois para lançar. Mas na verdade é muito simples de explicar. Nós encontramos uma incongruência no cálculo e é essa incongruência que baseia toda a discussão. É isso. O José... Tem uma incongruência no cálculo que faz parte da demanda e é por isso que buscamos o Poder Judiciário. José Luz, gostaria de saber se a pessoa com moléstia grave tem direito à melhoria da aposentadoria. Tem, dependendo do caso, obviamente, né? Estou falando de forma genérica. Mas os pedidos Acho que ele está falando de melhoria de reforma. Melhoria de reforma é algo que são processos que, via de regra, eles não são feitos originalmente pelos advogados, né? Eles são feitos pela junta médica. Mas a gente consegue instruir exatamente se o caso cabe ou não cabe, qual a documentação adequada para dar início e por onde começar, porque às vezes o praça não sabe nem aonde procurar isso, né? Aí a gente solicita que entre em contato, a gente está à disposição para orientar, mas é possível sim, a melhoria de reforma ela está prevista na legislação, ela é aplicada diuturnamente pela nossa junta médica e processada pela DP sem maiores problemas. Raramente nós precisamos recorrer ao judiciário para isso, mas a gente está à disposição para orientar. Eliette Lopes, meu IPREV de novembro veio R$610, veio
E o E o 10º veio 892. Esse dinheiro vai retornar para mim? Olha, o futuro é sempre difícil de prever. Posso dizer que, pela tese da APRASC, ele não vai retornar inteiro. Existe um valor que é o adequado, mas nós estamos trabalhando para afastar o desconto nocivo e ilícito que foi apresentado de forma de inopino e de surpresa contra os praças de Santa Catarina. E não sou eu que estou dizendo, é a decisão do Zanini, em uma ação apartada, de que nós temos razão e que isso deve ser devolvido. Silvana Aparecida Guerra, nós precisamos muito do nosso jurídico, sem vocês não iremos a lugar algum. Obrigado, Silvana. Beto Vanir, sou 3º sargento, Tomé, fui para a reserva dia 5 de maio e meus proventos não estão sendo pagos como 2º sargento. O que devo fazer? Aguardar a demanda coletiva da APRASC que enfrenta este tema e que logo, logo terá resultado positivo. Provavelmente ele está dentro da demanda, né? Sem dúvida, só ressalvado se não for aprasquiano. Imagino ser. Vieira, Valmir Vieira, também recebia no início como 2º tenente, hoje meu salário é como subtenente, posso recorrer? Não só pode, como você já está recorrendo, sem saber e naturalmente por repercussão de ser sócio da APRASC. Está dentro dessa ação do grau acima. Wilson Silva do Amaral, eu também me aposentei, não estou ganhando um posto acima, meu nome é Wilson Silva do Amaral, me aposentei como cabo Itapema, mas não ganho como 3º sargento. O pessoal ainda um pouco desconhecendo, né, a ação do grau é um acima, que a né? gente falou massivamente, mas é normal, Sandra, né? É normal. Mas a gente tá e se perguntar 10, a gente vai responder às 10, perguntar 11, a gente vai responder às 11, né? A gente está à Então, disposição. responde para ele. Não respondemos tranquilamente. O grau imediatamente superior é um direito antiguíssimo, enfrentado com vigor pelo jurídico da APRASC. Nós temos uma demanda coletiva muito bem apresentada e nós esperamos tão logo, ainda no primeiro trimestre do próximo exercício, ter a apreciação por um colegiado elevado no nosso Tribunal de Justiça, onde teremos a oportunidade de resguardar esse direito dos senhores. Carlos Carvalho, no grau superior, na promoção judicial, não deveria entrar em separado com os demais que ganhou a promoção ainda nativa? Porque ele está falando dos que tiveram posto acima por decisão judicial. Será que ele está falando disso? Porque existe uma classe, né, que teve a promoção por decisão judicial. Às vezes, decisão judicial que reconhece causa e efeito com o serviço militar, por exemplo. Nós já tivemos casos assim. Uhum. E esse pessoal, mesmo com decisão judicial, eles foram impactados todos eles. Com a mesma fundamentação legal. E todos eles estão na demanda coletiva. E existe espaços, né, de discussão para cada um dos casos, né? Entendi agora o que ele quer dizer. Ele quer dizer que o caso dele não deveria ser uma tese casos não deveriam específica. ser apartados. Não, ainda não. Eu inclusive defendo que em algum momento teremos que traçar algumas questões individuais, como os casos que têm trânsito em julgado. Isso. Em algum momento teremos que os inativados, né, separar novamente os subtenentes em algumas situações, separar novamente uma série de categorias, mas neste momento, depois de todos os posicionamentos desfavoráveis ao grau imediatamente superior que começaram a ser lançados, nós entendemos que era o momento de reunir toda a situação em um grande enfrentamento conjunto para primeiro incitar o Poder Judiciário e depois poder permitir com o entendimento do Judiciário essas pequenas separações. Ainda não é momento para divisão. Até para mostrar a força do dano, né? De como uma única atitude causou um dano tão nefasto. Então, isso também faz parte do peso de uma ação coletiva. É por isso que as entidades e as associações existem. Para elas justamente elas poderem fazer ações, né, fazer defesas em nome da categoria toda. Então, o peso do impacto e do dano, ele é extremamente importante neste momento de discussão, né? Então, isso nesse momento não pode ser separado. Claudino Arruda de Souza, dando boa tarde. Valmor Chaves, tenho doença de moléstia, diabetes, mellitus com aplicação de insulina. Gostaria de saber se nesse caso posso ser isento do imposto de renda. Preciso olhar a documentação dele. Por moléstia. Então, a gente já tinha passado até o WhatsApp do jurídico. Hoje foi Valmor. Um lote de 40 pedidos de revisão de moléstia grave para mande um WhatsApp para o nosso jurídico, pro corpo de médicos, né? Então, porque muita documentação antiga, né? Às vezes a portaria de reforma é muito antiga
e a gente precisa de uma documentação mais atual, às vezes para ajuizar ou para fazer algum requerimento administrativo, mas eu praticamente tenho contato diário, né, com a equipe que faz esse tipo de extrato para nós. São documentações médicas, então, portanto, são confidenciais, então o nível de procuração e de autorização que a gente precisa ter para conseguir, ele é um pouco mais apertado, mas a gente tem conseguido atender todo mundo que está com dúvida sobre isso, se cabe ou se não cabe, mas a gente precisa ver qual é o tipo de diabetes que ele tem e qual é o tipo de submoléstias que ele acabou apresentando ou desenvolvendo. Sendo possível, a gente faz o encaixe, orienta como fazer o encaixe, sim. Mande o WhatsApp lá para o nosso jurídico, seu Valmor. Custódio dos Santos, aí desejando um bom serviço. João Salvador, entra no meu zap que te explico como fazer. Ó, o João Salvador aí falando com o seu Valmor. Adriano Feliciano, uma pergunta: passei em 2019 por neoplasia maligna, me submeti a uma cirurgia, continuo em tratamento por 5 anos. Já possuo uma ação na justiça contra o imposto de renda em grau de julgamento. Tenho direito a pedir a indenização do IPREV? Acho que... A princípio, sim. A neoplasia, ela é considerada uma moléstia grave, né? Ela está no rol das doenças graves, das moléstias graves, ele é taxativo. Então, não há espaço para a gente ficar tentando encaixar moléstia que não está devidamente descrita. A princípio, a neoplasia, sim, né? Ela tem um efeito automático, mas é uma questão médica, ela é muito mais médica do que de direito. Então, o correto seria a gente analisar a documentação, verificar a CID, o nível de tratamento, né? E até se for o caso, não sei se ele está reformado ou se está na reserva, mas se for o caso, até cabe melhoria de reforma, dependendo do tipo de tratamento que ele faz. Ele botou, ou pela isenção dos descontos de pré. Ele certamente ele tem que observar, porque o processo que ele trabalha, ele deve falar da isenção do IR. Esse processo ele já está caminhando e ele deve, no próprio processo que discute essa isenção, já deve pedir a aplicação das Porque ele declara a devoluções. Moléstia como grave, Isso. né? Então ele deve, no processo, o advogado da causa provavelmente já pede a devolução dos valores, que é provavelmente que ele trata como indenização. Então, muito provavelmente, a devolução dos valores recolhidos e indevidos, né, eu imagino que a indenização por dano moral, por exemplo, não seria cabível. Mas a indenização de, vamos dizer, o ressarcimento dos valores recolhidos indevidamente, certamente já se encontram nesse seu próprio processo. E a isenção do IPREV por moléstias graves, ele está sendo discutido e teria repercussão imediata do seu caso, que também temos demandas coletivas que falam sobre isso. Mas claro que nós podemos avaliar o seu caso, não o caso que está em andamento com o seu advogado, mas essa aplicação no IPREV sobre o Imaginei. Até o caso de ver se ele não cabe no caso dele uma conversão de reserva remunerada para a condição de reformado, porque se ele é convertido na condição de reformado, a gente consegue fazer, né, orientar ele a encaminhar a documentação até para melhoria de reforma ou outro tipo de auxílio previsto na legislação. Na condição da reserva remunerada, ele fica mais engessado em relação a isso. Então, talvez até a natureza de inativação dele possa ser melhor revista, né? Às vezes ele vai para reserva numa determinada situação de saúde, condição de saúde, e depois acaba tendo outro tipo de moléstia. Então, isso tem, depois desse último impacto da Previdência, a gente foi muito demandado em relação à questão de moléstia grave e isenção. Há que se fazer uma diferença entre reserva remunerada e reforma. Né? O militar da reserva remunerada, ele é diferente do militar reformado. O militar reformado, ele tem determinadas condições da natureza de reformado que é diferente da reserva remunerada. Ele, na condição de reserva remunerada, por exemplo, a gente jamais pode fazer um pedido de melhoria de reforma, porque ele não está reformado, ele está na reserva. Na reserva ele pode ser chamado a qualquer momento. Sequer para o Estado ele é portador de moléstia, porque se fosse ele estaria reformado. Então, a natureza da condição de saúde dele precisa ser adequada à realidade. Então, às vezes, a gente orienta a conversão de reserva remunerada para a condição de reformado quando ele se torna totalmente inativo. Um nome, inclusive, que eu acho horrível, inativo, mas enfim, é o nome que a legislação traz. Então, é possível fazer, a gente já verificou casos onde tinha erro que se resolve muito mais fácil do que se imagina, e é só mudar a natureza mesmo da inativação.
Vilmar Silva, fui aposentado com incapacidade física, tenho direito ao grau acima? Depende se tem causa e efeito com o serviço militar. Ele foi reformado por incapacidade física, então ele foi enquadrado no artigo 111 do Estatuto. Se ele foi enquadrado no inciso 6, 5 ou 6, que é outras moléstias sem causa e efeito com o serviço militar, não. Se ele foi enquadrado num dos incisos acima e tem um inciso que prevê causa e efeito com o serviço militar, sim. Então, dentro do artigo 111, que depois é combinado com o 114, que fala como que esse provento vai ser, se ele vai ser integral ou proporcional. Então, esses dois artigos combinados é o que fazem o cálculo de quem tem capacidade física, né? Então, a gente tem que ver aonde ele foi enquadrado. Então, eu precisaria pegar a portaria de reforma dele para saber se ele foi enquadrado no inciso correto. Se ele foi incapacitado com causa e efeito no serviço militar e o código dele está errado, está no inciso 6, por exemplo, 5 ou 6, existe demandas, manejos judiciais que podem e devem ser feitos. Então, o correto é a gente analisar a portaria de reforma dele, ou o boletim que publicou a portaria de reforma, algo que tenha fundamentação correta. O Carlos César Júlio diz, esses descontos honorários é para todos ou só aqueles que ganharam ações? Só para aqueles que foram beneficiados. Jones Campestrini, não entendi, doutor, nem a gente. Não sei o que o senhor não entendeu, ele fez alguma Jones. pergunta e a gente Ele não fez pergunta. Não? Ah, tá. João Salvador, isento de imposto de renda, todo militar tem direito por invalidez. Isenção, talvez. Ele deve estar falando da isenção do IPREV, né? Muito embora esse processo não seja tão automático assim, tá? Ele tem que ser impulsionado. Mas vamos terminar então aqui mais umas. O Valmir Vieira diz, porque hoje o policial militar ainda não tem um mês de database para o seu aumento? A database é uma das coletivas propostas. Na verdade, nós temos database. Existe lei de database do servidor público estadual e existe o artigo 3710 da Constituição. Exatamente. Que faz a mesma previsão. O que não existe não é somente uma legislação que faça essa previsão. O que tem que ser incitado, e é isso que a doutora Mariana fala repetidamente, é incitar novamente o Poder Judiciário para que ele possa revisar lá no seu STF o entendimento que nós defendemos lá no início dessa gestão. Exatamente. Foi um dos primeiros enfrentamentos coletivos que fiz. Fui a Brasília em 2 ou 3 oportunidades e lá por 6-5 o STF entendeu que mesmo havendo database, não existiria indenização quando ela não é cumprida. Ou seja, a database serve somente como um lembrete para o governo, pois existe todo o cenário político e a tramitação legal para estabelecer a atualização monetária do subsídio no caso de vocês. Então, aquela demanda teve esse julgamento tão apertado e agora o que a doutora Mariana sugere é que possamos fazer novas medidas jurídicas para reiterar esse entendimento, porque a legislação ela existe e existem previsões para tanto. O que não existe é o entendimento do Poder Judiciário determinando seu cumprimento ou sua indenização quando não é cumprido. Quando não é cumprido. Até porque naquela época se tinha uma realidade fática diferente. Hoje se tem um cenário danoso muito maior. Quer dizer, existe, mas cumpre se quer. Esse é o recado do STF. A database existe, mas o Estado cumpre se quer. E também, se não cumprir, também não acontece nada. Então, só que isso trouxe danos. Trouxe uma categoria que ficou 8 anos assovalada. Então, hoje, entendo eu que a discussão merece ser reaberta. Acho sim que existe fato novo, né, em relação a isso. E acredito que a discussão ela não pode se perder simplesmente porque existe uma decisão do STF que, para mim, ela não é terminativa. Né? Para mim, a própria situação atual, né, das praças militares, ela permite que seja reaberta a discussão, porque a situação fática hoje é outra. E, em especial, tivemos algumas mudanças de cadeiras no STF e teremos ainda algumas outras que nos permitem acreditar que faz sentido reiterar aquela discussão feita naquela época. Afinal, o julgamento foi apertado e algumas pequenas mudanças de cadeiras podem mudar esse entendimento. Senão, além de tudo, também acontece uma questão de enriquecimento ilícito do Estado. Ele acaba não dando a contrapartida obrigatória, ou seja, o prestador de serviço entrega da mesma forma, durante esses 8 anos entregou o trabalho operacional e administrativo das corporações a contento, por óbvio, mas a contrapartida não aconteceu. Então, alguém perdeu e alguém ganhou, por óbvio.
Rubineiva Santos, entrei agora, alguma novidade nos descontos de prévio? Já falamos sobre isso, né? Quando a gente encerra a live, vai ficar disponível para acompanhar. Sérgio João Padilha, o percentual adequado do IPREV será aplicado sobre a diferença do teto do INSS e os proventos da graduação? Eu não entendi a parte dos proventos da graduação. Claro, entre o teto e os proventos da graduação. Sim, a aplicação correta se dá do teto do RGPS até o salário total, tendo isenção até os 6.200, se eu não me engano é 6.200, e passando desse valor até o valor do seu vencimento, aí sim aplicando desconto previdenciário. Esse é o desconto correto. Leonir Oliveira, dando boa tarde. Antônio Ribeiro Filho, Elisamara Malagoli, sou pensionista, meu esposo foi para a reserva como subtenente, por que não recebo integral? Porque o sistema de proteção social dos militares ainda não está vigente, e essa é uma das lutas importantes que nós temos pela frente. Adriana Kruger Pereira, as pensionistas como ficarão na questão do aumento salarial já no mês de janeiro, já que somos uma pequena parcela da PRASC que recebe pelo IPREV, até porque os mais afetados nessa gestão do governo são os aposentados e pensionistas. Obrigada. Caso não seja aplicada às pensionistas, é um bom momento para iniciarmos os movimentos, para fazer talvez a primeira demanda coletiva só para as pensionistas, sem contar aquela administrativa que já está encaminhada, tratando sobre, então, a paridade, integralidade e simetria, que reitera a tese do civil fosse, que traria diversos benefícios, inclusive o cumprimento da aplicação imediata de toda qualquer atualização monetária. Mas acho que nós temos que acompanhar. Não sei a resposta hoje se será aplicada exatamente às pensionistas. Nós vamos descobrir isso juntos e certamente estarei à disposição das senhoras e senhores. Marcelo Correia, agradecendo o jurídico por lutar pelos direitos. Carlos César Júlio, fui para a reserva em 2007, como cabo, perdi ou não o grau acima, porque não sei quanto é o salário do terceiro sargento. Todos perderam, e todos estão lutando juntos na demanda coletiva da APRASC. Bento Borba, de Araranguá, vocês são muito competentes, sempre esclarecendo os associados. Obrigado. Marcelo Quadros, Elisamara Malagoli diz, faço tratamento psiquiátrico desde 2017, tenho direitos de isenção do imposto de renda e IPREV? Não está na previsão do rol. Não está As moléstias graves são previstas com um rol taxativo. E não estando enquadrado naquele rol, mesmo sendo grave a situação, a isenção não se aplica. Sônia Maria Sapelli, sou portadora de visão monocular. Sim. Por orientação da doutora Carol, fiz o pedido de isenção no imposto de renda, prontamente fui atendida pela IPREV, sou pensionista, agradeço a orientação da doutora Carol. Nós já tivemos alguns, inclusive a questão da visão monocular, quando saiu a decisão, nós fizemos um informe sobre isso. Mais de um. Orientando justamente a procurar, não precisamos judicializar nenhum. Todos eles a gente teve o cumprimento do Estado de forma oficiosa mesmo. Eu queria agradecer o depoimento que mostra como é importante que a gente possa trazer informação para os praças, para as pensionistas, para que a gente possa manter essa comunicação, e o efetivo trabalho da doutora Carol, mais uma vez, fazendo a diferença também, né? Eu me lembro dela perguntando naquele programa, né, que também foi feito aqui um especial, ela estava toda interessada. Eu fiz de um soldado bem novo até, não tinha 30 anos, inclusive. Teve no escritório. Ela foi muito atenta a ver todo o programa e atrás e ver, né? Teve um ótimo resultado. Contente. Jones Campestrini, ele pergunta sobre o CETISP. O senhor doutor falou que tem um cálculo do CETISP. Isso, tem uma demanda coletiva recente em andamento, rediscutindo os cálculos do CETISP. Ouviremos falar dela certamente no próximo semestre. Osmar Alves dos Santos, dando boa tarde. A Marisquila Siqueira, esse mês vai continuar vindo o desconto, sim ou não? Obrigado a todos. Estamos trabalhando para que não, mas não depende somente de nós. E o Judiciário começa, como havia prometido, a apresentar seu posicionamento favorável à APRASC. Cleomar Patias, referente à Lei 254, algum estudo na Justiça? Também. Mariana, um informe sobre pode isso falar também. Um pouquinho, repetir isso, acho que é bom. A gente fez, além do vídeo institucional, nós fizemos um informe só sobre isso também. Apesar da 254 já ter sido enfrentada pela PRASC anteriormente, né?
e de forma, inclusive, brilhante, foi um enfrentamento na época. A situação fática atual, ela não é mais a mesma, né? E hoje houveram alterações legislativas que a leitura que a gente fez aponta para que se faça uma revisão da decisão anteriormente improcedente. E sim, é uma das demandas, né? Salvo engano, nós apresentamos 4 ou 5, né, pedidos de pauta para a próxima Assembleia de demandas coletivas. Hoje a gente não pode dizer se ela vai ser procedente, se ela vai ser diferente, se ela não vai ser. O que a gente apresentou na época foi a viabilidade. Agora, os senhores, por meio da Assembleia Geral, vão decidir se ela vai ser protocolada, se não vai ser protocolada, se a tese vai ser desenvolvida ou não, de que forma, por quem. A nós coube fazer o estudo de viabilidade, né? E a gente apresentou e pediu pauta para a próxima AGE de 5 coletivas. Uma delas é sobre o enfrentamento da 254. Ainda sobre a visão monocular aqui, o Joel Passos não, é esse. O Osmar da Cunha gostaria de saber se você ficou, acho que é perguntando lá para ela, se você ficou isenta do imposto de renda, Sim. Teve alguma ação, eu tenho o mesmo problema. Não, os casos, pelo menos que a gente acompanhou dos aprasquianos, não foi necessário judicializar. E a Carla Pereira diz, mas ele está falando que ele tem o mesmo problema de divisão monocular. Divisão monocular, mas ele tem que impulsionar, ele tem que fazer o pedido. Vale a pena procurar o jurídico da Prasc pelo nosso WhatsApp de orientações, seguir os caminhos para que você possa, então, buscar os direitos de isenções que são particularidades da sua doença. E a Carla Pereira diz, mas o STF não considera quem tem visão monocular como deficiente. Considera sim, mudou o entendimento. Sim. Mudou, né? E é meio recente isso, acho que não faz um ano, ou faz um pouco mais de um ano. Cerca de um ano, algo perto de um ano. Foi recente. E a Sônia diz, eu tive a isenção, o pedido foi feito via administrativo. Exatamente. A gente tem até o link ali para mandar para quem solicita. A gente não precisou judicializar nenhum até agora. A gente quer reforçar que não precisa esperar o programa Informe Jurídico, né, para vocês fazerem suas perguntas, principalmente essas individuais. Procurem o nosso jurídico pelo WhatsApp, que vocês vão ter aí todas as respostas, tá bom? A nossa última pergunta aqui é do Joel Passos. Estava indo trabalhar quando me infartei gravemente, era cabo, vim embora com o vencimento do terceiro sargento, agora recebo como cabo, depois de trabalhar 31 anos de serviço ativo. Tenho o direito de recorrer. Depende do tempo, né? Mas a gente pode analisar, mas depende do prazo. Grau acima, que não foi aberto. Provavelmente ele não teve inquérito sanitário. Não, mas ele falou que ele acima. recebia, ó. Ele recebia? Ele já está na ação vencimento. coletiva, então, ele já está. acima. Eu ouvi pela metade. Você já está recorrendo, porque todos esses casos fazem parte dos nossos enfrentamentos com o grau que deve ter sido superior. Considerado causa e efeito com o serviço militar, porque foi no trajeto. Exatamente, por isso que ele recebe já como Exatamente. recebia, né? Agora voltou para cabo. E o pessoal se ajudando também, os associados, aí falando, né? Isso que é bacana, colocando aí os seus comentários, né? Suas experiências, então é importante aí essa troca, né, de também claro, de vocês por isso aí. Somos uma associação, né? Isso. E por último, então, o Neri Fernandes diz, devido à vontade ferrenha do governo em retirar o direito dos praças ou não respeitar o jurídico, é hoje o principal órgão da Prasc, se não fosse o jurídico. Poxa, obrigado. Fico triste de ter que ser tão incitado em cada enfrentamento, como diz ele, mas estamos aqui se ninguém precisasse, né? à disposição dos senhores e contem sempre conosco. Sandra, eu não sei se esse não sei como é que está nosso cronograma para o final de ano, talvez esse seja o nosso último programa, não? Pois então, a semana que vem eu não sei como fica a posse, a gente estava aguardando aí a transição, que talvez estaria marcado para o dia 21, que é terça-feira, mas também a gente não tem essa confirmação. Eu acho que eu vou antecipadamente desejar boas festas, mas estar à disposição para todo e qualquer informe especial, até porque nós temos informes que podem acontecer, e claro, gravarei o vídeo particular de sempre, né? E mandarei as informações, mas aproveito esse, considerando que talvez seja o nosso último informe jurídico do exercício, para dizer que é sempre uma honra, foi um ano de muitas batalhas, é uma alegria enorme e uma honra na minha carreira poder representar os praças de Santa Catarina
Faço todo o possível para devolver essa honra com muito trabalho e dedicação em favor dos senhores, e tenho orgulho de carregar comigo a aura de ter trazido tantas vitórias e ainda ter muitas pela frente que estão preparadas aos senhores. Comemorar um ano difícil, mas um ano em que nós mostramos diversas vezes ao governo que os praças são incansáveis e que a praça que é forte e que colocou diversas vezes o governo no seu lugar e está fazendo novamente agora com o desconto previdenciário, e desejar que o ano de 2022 venha com um número menor de necessidades de enfrentamentos jurídicos, e dizer que a categoria pode hoje e poderá sempre contar comigo. Mariana? Tá bem. Quem está chegando agora e fazendo perguntas, a gente pede então que inicie aí a live, vai ficar disponível aí com todos esses comentários, todas essas orientações, e a gente então vai se despedindo aqui, né? Até vamos conversando, mas então a gente, semana que vem provavelmente não temos programa, então voltamos em janeiro, a gente vai informando vocês. E então, só agradecer, né, doutor Leonardo, por todas as explicações, nosso programa, a conexão da Mariana também sempre foi, né, toda essa nossa audiência, a nossa participação justamente, né, pelo nosso programa Informe Jurídico, todas as explicações aqui, respondendo a cada associado. A gente só tem a agradecer a vocês, então, pelo belo trabalho que fizeram até aqui. Obrigado, Sandra. É isso. Vamos, então, encerrando nosso programa de hoje. Você ouviu Informe Jurídico.